O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? Com todo o respeito a todos e sabendo que estão no direito de perguntar. É óbvio, não é o meu dever de perguntar, não é direito. E o seu direito é de ficar calado, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Vou responder. Fique à vontade. De novo, eu não tenho nada, absolutamente nada. José Dirceu, PT, qual é a sua relação? Quando falam no Zé Dirceu, quase que treme. Zé Dirceu. Aí, em vez de ele pegar uma foto, por exemplo, conhece o Rogério Marinho, que o senhor doou para a campanha? Conhece o Dória, que o senhor doou para a campanha? Não diz. Aí vem com Zé Dirceu. O que o Zé Dirceu tem a ver com isso, presidente? Temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que têm respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar vai receber. Eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. O senhor fez doação para o senhor Dória de R$10 mil, do PSDB. O senhor fez em 2016. Em 2018, para o senhor Rogério Marinho, de R$10 mil, do PSDB. Pelo menos está aqui. O senhor fez em 2018 para o senhor Antônio Anastasia, de R$10 mil. O senhor fez em 2022 para o senhor Marco Bertaioli, do PSD São Paulo, de R$5 mil. O senhor fez para o senhor Emílio Pereira de Souza, do PT de São Paulo, presidente do PT de São Paulo e coordenador da campanha presidencial de Haddad em 2018, de R$5 mil. Eu pergunto ao senhor, olha, e aí eu quero fazer um esclarecimento. O senhor fez doações muito pequenas para o tamanho do seu patrimônio. Qual o motivo dessas doações? O senhor fez essas doações esperando algo em troca da classe política? Eu sou uma pessoa democrática e republicana. Seu Nelson, qual a sua relação com o ex-ministro José Dirceu e qual a participação dele no contrato com o Banco do Brasil que o senhor obteve? Relator, os fatos que aqui são investigados também são investigados pela Polícia Federal, pelo Supremo Tribunal Federal. E eu vou exercer o direito ao silêncio com relação a toda e qualquer pergunta de agora em diante. Eu já fiz uma breve explanação no início da minha fala. Já deixei claro, de forma veemente, que eu não tenho nada a ver com o objeto das investigações em relação às fraudes do INSS. Isso ficará cabalmente demonstrado. Isso irá ficar cabalmente demonstrado. Só que neste momento, eu vou exercer o meu direito constitucional de permanecer em silêncio. E eu gostaria que ele fosse respeitado. O senhor mentiu ao dizer que a Polícia Federal... E por isso não tem problema o senhor mentir aqui, porque o senhor não está com compromisso de verdade. Inclusive, o senhor mente quando diz que o senhor... Eu repito, trago aqui. O senhor mente quando diz que não tem nada a ver com o objeto das investigações da CPMI, porque o senhor tem a ver. O senhor é investigado. O senhor é investigado pela Polícia Federal. E aí eu lhe pergunto... A Polícia Federal vê lavagem de dinheiro em mansão que virou jardim de Nelson Williams. Aí eu lhe pergunto, o senhor processou a imprensa? Ou processou algum jornalista por ter veiculado informações que, por sua ótica, sejam falsas? Uma pergunta, Dr. Nelson Williams. Deputado, a verdade me basta. Em nenhum momento eu menti nesta CPMI. Não é essa a pergunta. A pergunta é se o senhor processou algum órgão de imprensa, algum jornalista. Sim ou não? A verdade. Se o senhor não vai responder a pergunta, deixa o tempo para mim, porque o senhor não respondeu. Isso não é resposta. Isso não é resposta. Isso não é resposta, está muito claro que o senhor não quer falar a verdade aqui. O senhor se contradiz o tempo todo e é por isso que não se comprometeu com o que todos os demais depoentes se comprometeram aqui, que foi com o princípio da boa-fé e dizer que vai falar a verdade. Agora, sabe quando o senhor parou de responder ao seu relator? O senhor reconhece esse cidadão de camisa, único aqui sem paletó nessa foto?
seu senhor José Dirceu, talvez para lhe avivar a memória. E eu queria entender por que no momento em que o senhor relator, deputado Alfredo Gaspar, mencionou o nome do José Dirceu, foi exatamente nesse momento em que ele perguntou se o senhor José Dirceu teve participação de alguma forma nos contratos milionários que o fizeram rico e famoso na década de 2010, lá pelo ano de, se não me engano, 2015. Quando o relator perguntou sobre uma eventual influência de José Dirceu, o senhor mudou. O senhor que estava nervoso, o senhor disse, mas razoavelmente bem à vontade, apesar de nervoso, passou até uma expressão corporal de quem está na defensiva, cruzando seus braços e dizendo que passaria a não responder mais as perguntas. O que José Dirceu tem a ver com a sua trajetória de vida e o seu enriquecimento, Dr. Nelson Williams? Com todo o respeito a todos, e sabendo que estão no direito de perguntar. É óbvio, não é o meu dever de perguntar, não é direito. E o seu direito é de ficar calado, mas eu gostaria que o senhor respondesse. Vou responder. Fique à vontade. De novo, eu não tenho nada, absolutamente José Dirceu, nada. José Dirceu, PT, qual é a sua relação? Vou lhe repetir, eu não tenho absolutamente nada com as fraudes. Não, eu não estou perguntando do INSS aqui. Essa resposta o senhor já dá o tempo todo. É o objeto da nossa CPMI. Não. O objeto da CPMI diz respeito ao roubo do INSS, que diz respeito à lavagem de dinheiro feito por escritórios de advocacia, segundo o que o próprio relatório da Polícia Federal traz. Eu vou lhe dizer aqui, eu quero saber do senhor, Dr. Nelson Williams, se o senhor conhece Fernando Cavalcante. Sim ou não? Presidente, o advogado tem direito de orientar as respostas? Eu peço, inclusive, um minuto, porque isso está acontecendo na minha cara, presidente. O advogado tem direito de orientar, de tripé de tempo, pode apresentar documento, mas orientar as respostas, presidente, isso não é possível. Excelência, ele não pode ditar a resposta. A orientação é permitida por lei. A orientação é uma garantia constitucional. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten, por favor. Senhor presidente, eu quero lembrar que aqui atrás, no Shopping Pier 21, a Polícia Federal encontrou uma Ferrari F8 Spider, um Mercedes-Benz S63 e um Mercedes-Benz AMG GT 63SS. Todos na empresa de Fernando Cavalcante FAC Negócio. O senhor conhece Fernando Cavalcante? Sim ou não? Eu estou fazendo uma pergunta, senhor presidente. Eu gostaria que o depoente dissesse sim ou não. O senhor conhece o doutor Fernando Cavalcante? Com todo respeito, deputado, com todo respeito a todos desta comissão. O senhor não vai responder. Eu vou passar adiante, o tempo é meu, porque o senhor não vai responder. O senhor está querendo tomar o meu tempo para passar e não responder as perguntas. Fernando Cavalcante, senhor presidente, tem uma empresa chamada FAC Negócio Investimento Unipessoal, que tem 23 carros, quase todos de luxo. Quase todos de luxo. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem outra empresa chamada FC Participações Unipessoal, e essa outra empresa tem 20% de participação, olha só, no NW, Nelson Williams Group. 20% de participação desse senhor Fernando Cavalcante, que, segundo a Polícia Federal, lavou dinheiro comprando carros de luxo e escondeu aqui atrás. Esse mesmo Fernando Cavalcante tem 20% de participação no famoso, enorme, prestigioso e rico grupo NW. O senhor conhece ou não conhece Fernando Cavalcante? Ou o senhor não conhece um sócio que tem 20% de participação? Se o senhor não disser sim ou não, eu vou adiante. Sim ou não? Não disse, não quero saber. O senhor não tem respeito por mim? O senhor não tem respeito por essa comissão? O senhor mentiu o tempo todo. Porque o senhor chega aqui para dizer que tem respeito pela CPMI, que está investigando. Senhor presidente, me desculpa. Isso é o deboche de quem não tem respeito pela investigação e está sendo investigado. Porque ele não responde. Ele começa com todo respeito, vai ganhando tempo para quê? Para não dizer sim ou não. E a verdade é sim. Fernando Cavalcante, que lavou dinheiro, segundo a Polícia Federal, comprando carros de luxo com dinheiro dos aposentados, é sócio de Nelson Williams, que é um advogado, diz ser famoso, empreendedor, mas que, ao que tudo indica, pelas investigações da Polícia Federal, dentre outras coisas que certamente ainda aparecerão à lume, haja vista a sua relação com José Dirceu, teve esse exponente crescimento em virtude de ilícitos, inclusive do roubo dos aposentados, pensionistas, idosos e deficientes físicos do INSS. Então, senhor Nelson Williams, o senhor não pense que nos engana, porque o senhor, sim, tem a ver com tudo que está sendo investigado aqui. Não foi à toa que a Polícia Federal pediu a sua prisão preventiva, e eu não tenho dúvida, senhor presidente, que se há justiça e haverá de ter justiça nesse país, essas investigações concluirão que Nelson Williams também terá de pagar pelos crimes que a Polícia Federal
acusa de ter cometido e por isso que ele é investigado nessa operação. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, usar o tempo de liderança. Pois não, excelência. Eu sei que o ex-ministro Zé Dirceu, ex-deputado Zé Dirceu, provoca sentimentos contraditórios nas pessoas. E algumas delas ficam até com uma espécie de fixação. Quando falam no Zé Dirceu, quase que treme. Zé Dirceu, Zé Dirceu. É estranho, presidente, porque ele tem mais de 1.000 clientes, milhares de amigos. O ex-ministro Zé Dirceu não tem absolutamente nada a ver com a investigação do INSS. Aí, em vez de ele pegar uma foto, por exemplo, conhece o Rogério Marinho, que o senhor doou para a campanha, conhece o Dória, que o senhor doou para a campanha, não diz. Aí vem com Zé Dirceu. O que o Zé Dirceu tem a ver com isso, presidente? Isso mostra que, na realidade, não há um objetivo real de que a gente possa investigar aqui os responsáveis por esse esquema criminoso. Eu não fiz aqui nenhuma crítica ao Rogério Marinho. Eu fiz aqui uma constatação de que o colega, que poderia ter usado o tempo dele para trazer questões relativas à investigação, tenta criar uma imagem para depois fazer um videozinho para lacrar na internet com uma fotografia Zé Dirceu. Zé Dirceu. Alguma coisa eu posso assegurar para o senhor. Não está o Che Guevara, não está nessa lista. Não está o Mao Tse Tung, também não está nessa lista. Qual foi os outros nomes que foram citados aí hoje? Né? O Zé Dirceu também não está nessa lista. O Marx também não está nessa lista. Né? Certamente, quando a gente chegar no final dessa investigação, não são esses nomes aí que a gente vai encontrar. Aliás, o Caetano Veloso também, né? O Caetano Veloso também, com certeza, não vai ser encontrado aí na lista dos que ajudaram a roubar o dinheiro dos aposentados, presidente. Pois não, senhor. Pelo artigo 14, o senador Rogério Marinho. Não foi. Ele fez toda a menção à minha fala, falou em Zé Dirceu, me chamou de infantil. Senador Rogério Marinho. Obrigado. Senhor presidente, eu assisti há pouco uma discussão até um pouco acalorada com o relator e um membro dessa CPMI. E depois eu alertei o relator que tivesse calma com esse processo, porque isso é uma estratégia, normalmente, de se usar esse tipo de artifício. Se coloca alguém na frente do processo para fazer uma provocação e depois se cria uma cortina de fumaça contra o sexo frágil e tal, como se as pessoas não pudessem ter paridade de armas aqui nesse local. E eu alertei que desde o primeiro dia que cheguei aqui a essa casa, eu fui formalmente intimidado, como se eu tivesse algum problema. Requerimentos, insinuações. Eu quero dizer que eu tenho uma vida limpa, eu não tenho nenhum processo, não tenho nenhuma condenação. A contribuição que recebi foi lícita em 2018 como candidato a deputado federal, R$10 mil. Eu tenho uma montanha de argumentos, senhor Paulo Pimenta, em relação ao que eu estou falando. Eu nunca fui processado por dinheiro da Odebrecht. Eu nunca fui processado por ilícitos de qualquer natureza. Eu não estou aqui defendendo corruptos condenados, né? Eu não estou aqui fazendo proselitismo em função de situações pretéritas. Eu defendo a minha biografia. Eu estou aqui de peito aberto, de cabeça erguida, para falar a respeito de temas que interessam ao Brasil. Eu já fiz umas 5 ou 6 intervenções dizendo, gente, vamos deixar de cortina de fumaça, porque daqui a pouco a gente vai pedir música no Fantástico. Música no Fantástico. É a primeira vez na intimidação, é a segunda vez na intimidação, é a terceira vez. Eu não vou sair daqui, vocês vão ter que me engolir. E eu vou mostrar todas as vezes aqui o que é que aconteceu. Quem roubou quem. Porque a maior farsa que existe nessa comissão é querer dizer que o presidente Bolsonaro, que é um adversário conhecido da esquerda, preparou um esquema para ajudar sindicato ligado à esquerda. Isso entra na cabeça de quem agora? A gente vê uma narrativa sendo repetida aqui com uma precisão, com uma vontade, com uma determinação que é invejável. Eu quero lembrar que aquele que me acusou ou fez uma insinuação, que não é a primeira vez, tem na sua vida pretérita, o desembargador que ordenou a soltura de Lula fez doação para a campanha de Paulo Pimenta em 2006. Não foi na minha campanha, não.
Relator da ação condenou Bolsonaro, já mandou soltar Lula. Foi via de consequência. Paulo Pimenta renunciou ao cargo de vice-presidente da CPI do Mensalão. Por quê, hein? Em função de encontro reservado que teve com o empresário Marcos Valério na garagem do Senado, para obter nova lista de beneficiados para recursos repassados para o empresário. Eu não aceito essa tentativa, quanto mais, de se tentar enxovalhar a honra das pessoas. Não aceito esse tipo de insinuação. Me respeite. Líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, é acusado de operar esquema de fraude no Rio Grande do Sul. Está aqui. Então não venham me acusar do que vocês fazem. Paulo Pimenta critica a empresa por lembrar de corrupção no Petrobras. A agência que tem amigo de Pimenta, entre diretores, fatura 35 milhões em 2024. E por aí vai. Eu acho que nós temos aqui, senhor presidente, senhores deputados, que têm respeito uns pelos outros. Agora, eu não aceito mais insinuação. Quem falar vai receber. Eu conheço a história de cada um aqui, conheço a minha história. Senhor presidente, uma boa tarde a todos, senadores. Com a palavra o senador Cleitinho. Eu vou pedir silêncio, pessoal, dentro do respeito. Eu quero ser bem claro aqui. Eu estou vendo uma briga de lado, querendo achar o culpado. E o Nelson Lisa está até mais acomodado, já se levantou e está achando a coisa melhor do mundo ver essa cachorrada que está entre nós aqui, para achar os culpados. Se foi o lado B, se foi o lado C, se foi o lado D. E eu sempre venho falando, desde quando aconteceu esse escândalo aqui, que o culpado disso tudo aqui é uma coisa institucional, isso já vem de anos e anos e anos, não é Bolsonaro, não é Lula, não é ninguém. São lobistas que ficam frequentando o Congresso Nacional e que fazem isso. Eu não uso as redes sociais para lacrar, eu uso as redes sociais para poder mostrar verdades. E é isso que eu vou fazer agora para toda a população brasileira. Se até agora ninguém teve coragem de apontar o dedo na cara dele, eu faço questão de apontar. E se alguém me interromper aqui, leve à comissão de ética, que é o lugar de lá, porque eu não vou me calar. Não vou me calar. Ele está fazendo todo mundo aqui de bobo aqui, ó, de otário. E olha na minha cara, mesmo que eu gosto que olha na minha cara. Esse senhor, ele não tem lado como nós temos lado. O lado dele é ganhar dinheiro. Então, que se expor, coloca a foto para mim, por favor, que eu quero mostrar a foto, por favor. E eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou aqui julgando quem está na foto com eles, não, porque lobistas, essas pessoas oportunistas, elas gostam de ficar no meio de pessoas poderosas. Olha ali, ó, Zanin vai aniversário de advogado em Brasília. É o Zanin, lembrando, o Zanin nessa época aqui, eu não era nem ministro. Eu não estou aqui julgando o Zanin, não, jamais vou fazer isso. Mas eu só quero mostrar para todas vossas excelências que esse advogado, ele é poderoso. Mas eu não tenho medo de o senhor ver o advogado poderoso. Porque esses advogados como ele e outras pessoas que frequentam Brasília, eles não têm lado. Eles não estão nem aí para os aposentados do Brasil. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles estão aí para o bolso deles. A verdade é essa, vossas excelências. Mas eu não tenho medo de pessoas poderosas. E a minha pergunta, senhor advogado, senhor, né? Não sei o que eu vou te chamar aqui, porque tanta coisa que eu tenho vontade de falar, mas como eu não tenho relógios, né, de 15 milhões de reais, como eu não tenho Ferrari, como eu não tenho jardim de não sei quantos milhões de reais, eu só tenho meu salário, eu não consigo ficar sendo processado. Então, minha pergunta é perguntar para Vossa Excelência, que gosta de ser chamado também de Vossa Excelência, se tudo isso que eu mostrei aqui foi fruto do suor do trabalho honesto. Responde para mim, sim ou não? Senador, excelentíssimo senador Cleitinho. Não, só Cleitinho mesmo, verdureiro, com muito prazer. Cleitinho, o que eu tenho para lhe dizer é o que eu já disse para os seus colegas. O que eu já disse. Não sei se estava aqui de manhã, quando eu fiz a minha explicação. Responde sim ou não. Não vai ficar perdendo meu tempo, não. Sim ou não. Bom, o que você ganhou, já que você gosta de fazer livro, fazer isso, fazer aquilo, me responde como homem. Então, se você é homem. Você ganhou esse dinheiro honestamente com o suor do seu dinheiro? Sim ou não? Se você... O seu trabalho? Sim ou não? Se o senador... Sim ou não? Então para de falar. A fala é minha. Você não é homem de falar. Mas se você não devesse nada, você estava falando, meu irmão. Você falava para mim, se tudo que você conquistou foi do suor do seu trabalho. Eu vou te dar mais uma oportunidade para o Brasil para você responder. Foi do suor do seu trabalho? Senador Cleitinho. Sim ou não? A fala é minha. Senador Cleitinho. Sim ou não? O senhor... Sim ou não? Então para de falar. Para de falar. Para de falar. O senhor já foi injustiçado. Para de falar. Presidente, corta a fala dele. Senador, corta a fala dele. O senador Cleitinho. Já foi injustiçado. Senador Cleitinho. A fala é minha. A fala é minha. O senhor já foi injustiçado. Presidente, eu respeito todo mundo aqui, peço respeito. Suspenda o tempo, por favor, do senador Cleitinho. Por gentileza. Ele não quer falar sim ou não? Não, excelência. O senhor pode se manifestar da maneira que desejar.
mas todas as testemunhas, todos eles têm direito aqui de responderem ou não e de serem tratadas com ordem e com respeito. Por gentileza. Mas eu não faltei com ninguém com respeito até agora. Não, está no nosso artigo. Eu sei saber fazer o jogo. Por favor. Eu aprendi a jogar. Mas, enfim, na minha concepção, o senhor foi caluniado. E não é porque advogado, não é porque parlamentar aqui tem imunidade que ele tem direito de cometer crime. Eles não entendem a diferença. Liberdade de expressão nós temos, todos nós brasileiros, mas nós parlamentares temos imunidade parlamentar. Só que isso não é um permissivo para que possamos desfilar pelo Código Penal. Aconselho o senhor a ajuizar uma ação, a calúnia. Eu já fui caluniada aqui dentro, como relatora de CPI, por colegas, e isso acontece demais. É muito feia a falta de educação das pessoas, que em tese foram eleitas, que em tese têm um diploma, mas difere, conhecimento difere de educação e de sabedoria, são coisas bem diferentes. Então eu já peço de antemão, é muito ruim chegar em um lugar, porque eu entro em qualquer tribunal, em qualquer lugar, eu tenho certeza que eu não serei desrespeitada. Eu tenho certeza, mas aqui eu só não sou porque eu sou uma delas. Então é inaceitável e por isso me causa um asco muito grande. E se eu fosse, o Paulo Pimenta disse, se fosse eu também não sei o que eu faria. Mas se o senhor foi caluniado, tome atitude em relação a isso, porque aqui não são operadores do direito, mas são legisladores, não entendem a lei. Senhor presidente, quero lamentar mais uma vez decisão do STF que enfraquece esta CPMI. O ministro Flávio Dino acabou de conceder uma ordem concedendo a uma testemunha chamada Cecília Montalvano, esposa de um dos investigados e não investigada. Ela é esposa. O direito de não comparecer a esta CPMI. Eu fico me perguntando se o ministro Flávio Dino fosse proibido pelo Congresso de investigar a emenda parlamentar, como é que ele não estaria se sentindo? Isso é muito ruim para a democracia. Nós estamos tendo o impedimento da vinda de uma testemunha por uma decisão monocrática do ministro Flávio Dino. Quero dizer isso, presidente, nós precisamos reformular realmente legislação que envolve direito de CPMI. Então nós teríamos que aplicar toda essa nossa indignação contra o Supremo Tribunal Federal, que tem dado, infelizmente, limitações, como fez agora o ministro Flávio Dino, ao repetir esse absurdo de dar às pessoas o direito de vir ou não a uma CPMI, especialmente uma esposa que é sócia de um dos advogados que está preso. Nós não estamos falando de uma pessoa que está em liberdade, o seu direito, está preso. E surpreendente como o desrespeito dos ministros do Supremo Tribunal Federal continuam sendo repetidos contra todos nós, mas cabe a nós mesmos, parlamentares, já falei isso aqui, nos levantarmos e nos organizarmos para colocar ordem em toda essa questão jurídica.